Sábado nós tivemos o Muscle Contest e entre todas as categorias eu gostaria que vocês dissessem algo que chamou a atenção de vocês. Algum atleta em especial ou algo que chamou a atenção de vocês. A mim foi o Christian Figueiredo, porque eu já considerava ele uma das melhores genéticas do Brasil. Porém, o shape que ele apresentou, a linha, a proporção, deu para ver o futuro que ele tem dentro do esporte. Então, de todos os atletas, o que mais me chamou a atenção foi ele. Maurício, coloca a apresentação do Cris Figueiredo, por favor. Isso falando de todos? De todos, assim, um destaque, um cara que você fala assim, meu, daria destaque para esse cara. Esse cara brilhou no evento, que talvez nem todos esperavam tanto. Bom, acho que eu posso deixar um pouco a rapaziada esperando e falar um pouco das meninas, né? Eu acredito muito na Ju, que foi o Wellness, que estreou, né, na verdade, e, na minha opinião, teve um destaque muito grande, né? Porque estava começando, acho que muita gente também não dava muita coisa, até porque ela veio de uma transição de um corpo muito cheio, para poder diminuir bastante, para poder se enquadrar na categoria, e acabou levando, né? Foi um coringa assim, muito grande do show. Eu e o Júlio somos dois que literalmente não acreditávamos que ela ia chegar tão rápido no físico. Com certeza. Temos que reconhecer, né, Júlio? Paguei com a língua. Então, para mim, vai ficar para Ju. Para mim, eu fico com o Christian Figueiredo também pelo seguinte. O Christian Figueiredo, ele veio aqui para o centro de treinamento, pedir um auxílio, porque ele estava aí se sentindo desamparado, sem apoio, sem estrutura e com o psicológico muito abalado. Quando eu e o Júlio vimos o físico dele, nós vimos um físico murcho, né, Júlio? Murcho, muito fácil para ser trabalhado, né? Exato. Um físico murcho, um físico um pouco mais flat, e a gente percebia que aquilo estava muito mais ligado a cortisol, estresse, psicológico abalado do que o potencial dele. Ele e o Rude Boy trabalharam juntos, construíram um físico impressionante, e quando esse menino subiu no palco, ele acabou impressionando muito, porque as pessoas estavam já com nomes na cabeça. E ele foi lá atrapalhando a vida de todo mundo. Nomes fortes, ele competiu contra um atleta que eu admiro muito, que é o Carlão, que foi vice-campeão mundial. Carlão com dorsal impressionante. Muito denso, né? Um atleta muito denso. Muito denso. E ele venceu o Carlão, que é um atleta vice-campeão mundial com uma experiência muito grande no fisiculturismo. E ele é um garoto, esse menino, é um menininho. Mostra aí, Maurício, pra gente assistir um pouquinho da apresentação dele, por favor. Mostrou confiança, né? Você percebe que ele Posando bem, bem diferente. Eu já tinha visto o potencial desse menino desde a primeira Casa dos Campeões, Renato. Mas ele, na época não tinha um físico tão desenvolvido. Ele participou da outra casa? Participou da primeira Casa dos Campeões. Um garoto aí, acho que de seus 25 anos de idade. Ótimo potencial. O que impressiona é, com 25 anos de idade, já ser desse tamanho, né? Um rapaz da categoria até 102 quilos, um belo bodybuilder. E não é aquele cara inchado, né? Não, ele caiu muito bem nessa categoria. Ele estava errando em querer ser um acima de 100. Essa categoria caiu como uma luva para ele. Ele realmente tem o peso adaptado para ser um atleta até 100 quilos. Essa pose de tríceps dele é muito boa. Sua opinião, Júlio? Quem Cara, foi o destaque? com certeza bodybuilding, o destaque foi o Chris, né? E teve um atleta que me impressionou muito, que foi o campeão da Classic Physique, o Veral. Você lembra o nome dele? Não, o nome eu não lembro, Mas ele estava impressionante. muito condicionado, com cortes muito Estética profundos. absurda. Sim. Ele estava ali agora. Ele participou do bodybuilder também. Participou. Ele ganhou no bodybuilder também. Ele ganhou no bodybuilder também. Ele foi campeão do bodybuilder e poderia ter sido até o Veral no bodybuilder também. Juliana Pups realmente impressionou. Eu acho que ela entraria aí como atleta revelação. A menina foi a revelação. Porque ela nunca subiu no palco. Prova disso é que ela subiu no palco um pouco desconcertada, você não acha, Juliana? Sim. Até porque tem que dar um crédito, né, pela falta de completa experiência. Então,
você chegar num Muscle Contest com esse peso todo de estar vindo da casa, a empresa, Max, representando, todos os olhos em cima, né? Então, eu considero isso, tipo, O nível mais eu dou um alto. desconto, entende? Eu dou um desconto. Por isso que para mim foi uma revelação muito grande, assim. Fora o peso de dizerem para ela que ela não estava no padrão da categoria. Exatamente. Isso também foi uma questão muito desafiadora, porque ela vem de uma construção física muito diferente, né? Eu não vi quando ela chegou na casa, mas vocês que puderam ver, acredito que não acreditariam que ela chegasse. Não, ela era nesse muito ponto, grande, ela conseguiu né? adaptar muito bem o físico. Ela estava muito mais próxima da Woman's Physique do que da Wellness, Exato. Sim. quando ela chegou na casa. Eu cheguei a ver um vídeo dela agachando com 80 quilos de cada lado, livre. E bonito, hein? Né? O peso de bodybuilder, vamos botar assim. Bodybuilder. Para dar inveja na gente. Exatamente. Ai, se meus joelhos não doessem mais. Verdade. O Fabiano, que está do lado aqui de frente para nós aqui, ele tá, vamos dizer que ele está à esquerda do Lins. Há muitos anos nós vemos o Fabiano competindo. E eu sempre ouço dizer que ele tem uma genética surreal, fora do comum. Você acha que... Por que você acha que até hoje ele não conseguiu conquistar o físico que ele poderia ter, Júlio? Ou você pouco conhece da história do Fabiano? Não, conheço bem o Fabiano, converso muito com ele. Eu cheguei a... Ele frequentou, na época eu era um lojista na Moca, ele frequentou algumas vezes a minha loja. Na época ele se preparava com o Rubens. E, cara, ele estava fazendo uma dieta que era de 100 gramas de frango com 100 gramas de arroz para competir. Eu falei, mas por que você come tão pouco? Porque eu não tenho dinheiro para comer, Júlio. Então, assim, era um cara que realmente fazia o que podia em cima do... Ele tem praticamente o quê? 1,90 m? Uma super estrutura, né? Ele tem gigantismo. Então, esse cara aí, para ele colocar um físico potente num frame desse tamanho, falta 20 quilos de massa muscular ainda, com certeza. É muito... Por mais que ele seja grande, pode perceber, falta muito volume em relação aos outros concorrentes, né? A cabeça dele ainda é desproporcional, falta muita massa muscular para deixar o físico equivalente, né? Como os outros atletas. Pode ver que os outros atletas têm uma cabeça desproporcional para menos. Ele tem para mais. Então, você acredita que o Fabiano é um exemplo clássico de um potencial genético absurdo, pouco utilizado pela falta de recursos financeiros? Com certeza. Ele seria um cara aí para ser um Paul Gillett brasileiro aí, com a estrutura que ele tem. Jolan. Verdade, verdade. Acredito até que eu assisti essa categoria, né? E achei que ele pecou um pouco no condicionamento. Mas ele sempre peca. Mas por conta também de manter o volume. E aí entra essa Isso. questão da preparação. Da Ele fica pequeno. Né? Da disponibilidade de recursos para poder realmente enxugar o físico e se manter grande. Eu já vi ele pequeno, mais seco, mas aí falta mais massa. Então ele tenta equilibrar. Por isso. Ele entra mais ou menos seco para ficar grandão. Como falta massa, se ele puxar muito, ele some. Eu conheço bem a história do Fabiano. O apelido dele é Juggernaut, daquele desenho. E o Fabiano é uma história dura de como é a dificuldade de um atleta de fisiculturismo. Por mais que ele tenha tido por um período aí um patrocínio, ele nunca teve condições financeiras de se alimentar. E houve um período da vida dele, para vocês terem uma ideia, que ele morava na garagem de uma casa. O cara cedeu a garagem para ele. Uau. O cara não tinha carro, cedeu a garagem. Então ele cobria o portão da garagem com lona e a garagem da casa dele, da casa dessa pessoa, era a casa dele. Ele morava numa garagem. E trabalhava de balconista numa loja de suplementos. Eu acho que agora ele é sócio de uma loja de suplementos, não um investidor. Eu acho que alguém investiu na loja e chamou ele para ser sócio, para ele cuidar ali da loja como sócio. Mas todos nós sabemos que hoje loja de suplemento é algo muito difícil, né? Hoje em dia É cruel. o virtual dominou geral. Ter uma loja de suplementos é algo muito difícil. Desafiador. Então eu acredito que o Fabiano continua, né, ainda sem recursos algum para investir no físico. Do que eu conhecia com ele,
pouquíssimos hormônios, muitos deles Doados, né? doados. Alimentação era marmita fitness que as pessoas davam para ele ou a comida que ele conseguia preparar. Mas a primeira vez que eu vi esse rapaz foi no Campeonato Brasileiro de 2016. Ele saiu do palco, era veia para todo lado. Era um cara muito enorme, muito grande. Mas ele também nunca teve uma preparação muito regular. Eu sei de alguns preparadores que prepararam ele que disseram que ele nunca conseguiu ser muito regular. Talvez, provavelmente, por causa da questão dos recursos financeiros. Sim, Exatamente. sim. Não conseguia fazer. A época ele competia na Júnior, Renato. Eu falei pra ele parar. Eu falei, para de competir na Júnior e vai pra pesada. Tem pouco atleta, você vai se classificar melhor. Porque os Júnior sempre entravam condicionados. Ele pegava 4º, 5º lugar. Aí ele foi pra pesada e começou a ganhar os campeonatos. Pois é. Mas ele é uma história muito dura. Ele tem só a mãe. E tudo que ele faz aí é pela mãe, tudo. Ele é um bom rapaz. Ele é um bom menino, muito bom menino.